Gente, fomos para o segundo turno nas eleições presidenciáveis e aqui estou eu novamente para falar do assunto. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sou Eliel Mazelo, para quem não me conhece. Nosso canal, sejam vocês todos muito bem-vindos. Já deixo aquele forte abraço, estalar os ossos, para você que ainda não nos conhece, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, nos ajude aí a crescer. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, se você gostou, se não gostou. O assunto hoje promete. Vou apresentar 2 caminhos para vocês e tem tudo a ver com a fala do nosso querido pastor Luciano Subirá. Ele já vai voltar daqui a pouco para falar claramente toda a sua visão. Tenho certeza que ele vai falar, explicar a você muito melhor do que eu, né? Falei na segunda-feira, tal, me expus, mas às vezes a gente não consegue ser tão assertivo, tão claro nas nossas ideias, tá? Então eu vou estar trazendo aqui alguns slides para estar conversando com vocês justamente sobre esses 2 caminhos. Mas antes de eu entrar propriamente no assunto, eu quero te fazer algumas perguntas. Você se considera cristão? Você ama a Jesus Cristo, não importa qual seja a tua religião? Você está cansado de ouvir em falar em política? Você quer que acabe logo esse assunto e voltemos à normalidade do que era antes? Mas antes do quê? Antes que tempo? Que, que recorte temporal é esse antes? Esse tempo que você quer que volte, né? Quer experimentar? Ou você quer algo novo? Sabe, tudo isso nós vamos estar conversando. E nesse vídeo eu quero ser muito claro, muito tranquilo, muito direto para você, muito simples até nas minhas falas. Por quê? Porque eu quero que você entenda que você nunca na história do Brasil, mais de 500 anos, nunca nós fomos considerados, nós que eu digo povo, o cidadão, né, comum, nós comuns, eu, preto, favelado, pobre, da Baixada Fluminense, lá de Queimadense, nós, pobres, nunca fomos a engrenagem assim, mais importante de toda a conjuntura política, social, transformadora como estamos sendo hoje. Você que perder essa oportunidade de participar da decisão mais importante da nossa história, você vai se arrepender lá na frente quando você olhar para trás e entender o quanto você foi enganado mais uma vez. Eu vou trazer também um personagem que lá nos meus 14, 15 anos ele abriu a minha mente para, e eu lendo, obviamente, os seus escritos, abriu a minha mente para justamente todo esse cenário. Eu vou trazer aqui um recorte do seu livro e eu tenho certeza que você, como eu ouvi na quarta-feira, quase virei um voto de uma petista, e ela falou assim, olha, se ele estivesse vivo, eu votaria nele. E a outra indecisa, eu acredito que a gente conseguiu virar. Ontem, quinta-feira, nós conseguimos virar, convencer uma idosa a ir votar, que ela, ele já ganhou, Bolsonaro já ganhou. Eu falei, não. Nós estamos ainda numa luta por cada voto importa, e a senhora precisa ir, então ela decidiu em prol do Brasil, né, e votar em Bolsonaro. E eu quero trazer esses 2 caminhos para que você entenda. Você que já fugiu, volte, avisa ele, seu amigo aí, manda para ele, fala assim, olha, tem coisa interessante depois de ter citado o nome do Bolsonaro. Por quê? Porque você talvez seja o Eliel antes de 2018. Talvez você seja o Eliel antes de 2018. E eu quero trazer exatamente isso, tudo isso para você. Mas eu quero também te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Você que se considera cristão, você que lê a Bíblia, né? Você sabe qual foi o primeiro personagem da Bíblia?
acusado e condenado por fake news? Você sabe, ele foi condenado à morte. Você sabe qual é? Talvez você está pensando em José. Né? José, ele, como nós podemos dizer, José, na nossa Constituição brasileira, ele foi vítima de calúnia, difamação, falsas acusações e condenado, sim, mas não à morte. Ele foi condenado ao cárcere, ficou preso e depois ele virou governador, tá? E aí você pode estar olhando, poxa, então, parece com um personagem que eu gosto, né? Parece com o Lula. Então, só que não, porque ele foi condenado injustamente. O Lula foi condenado com todas as provas e ele não foi nem inocentado, ele foi só anulado os seus processos, mas nenhum juiz do STF consegue dizer com a cara limpa, não, ele não cometeu os crimes que ele foi acusado. Não, ele cometeu todos os crimes, só que ele está solto para concorrer porque ele é hoje o personagem do sistema. E é justamente sobre o sistema que há 30 anos a esquerda, desde até antes do Fernando Henrique, né, depois ali dos militares, a própria Constituição nossa, ela é muito social, ela é muito, né, esquerdista. Eu gosto, mas eu acho que ela é, como o meu amigo Laerte diz, ela é muita letra no papel sem nenhum efeito prático, porque quem tem recursos, dinheiro, simplesmente tem uma brecha qualquer e ele sai, ele responde liberdade. Enquanto que os pobres, miseráveis, como nós, como eu e você, né, simplesmente não temos as mesmas condições de contratar grandes advogados e simplesmente somos condenados a padecer, né? A padecer. Então, eu quero falar com você. Você que talvez, e eu já vou trazer a resposta, tá? Eu quero que você pense, que você chute aí, comente, né? Disputa aí, que daqui a pouquinho eu vou trazer essa resposta para você. Se você acertou, maravilha. Depois eu vou curtir aí, comentar se você realmente acertou, tá bom? Talvez você, que eu quero falar, você que, assim como eu, e eu vou contar aqui agora um segredo que nem os meus amigos mais chegados, só quem sabe é minha esposa, tá? Só quem sabe é minha esposa e minha mãe. Só que minha mãe, ela já é uma pessoa que ela nem percebeu ali, porque como o voto é secreto, ela nem percebeu o que aconteceu. E eu guardo esse segredo há 4 anos e eu vou revelar para vocês. Eu sou chamado de bolsonarista justamente por ter, lá em 2017, comecei a fazer cair de cabeça nas minhas redes sociais, mas eu não tinha muitos recursos, né? Comecei a fazer campanha para o Bolsonaro. E todos os que eu fiz campanha venceram naquele ano. Eu fiz campanha o presidente Bolsonaro, o senador Flávio e o da rádio Harold de Oliveira, né? Senador, saudoso Harold, a Flor de Lis e a Rosane Félix. Então, e o Witzel. O Witzel e a Flor de Lis me decepcionaram. Mas a Rosane Félix fez um excelente trabalho, não, ela deveria, né, mas não me ouviu, deveria ter tentado a reeleição estadual, tentou federal e não conseguiu. Estadual ela conseguiria renovar com certeza pelo excelente trabalho que ela fez. E o Flávio Bolsonaro está aí, né, com várias acusações, mas nenhuma prova, nenhuma condenação, nenhuma prova ainda, e ao contrário, seus processos também, por falta de prova, foram arquivados. E o presidente Bolsonaro está tentando a reeleição. O Witzel foi impeachmentado, né, por se achar um deus, e o seu sucessor, o vice, o Cláudio Castro, apoiei mais uma vez, né, dando mais um voto de confiança, e ele se reelegeu. Então, você observa que a minha coerência, a minha conduta, ela se mantém. Esse ano eu votei no deputado federal, o Carlos Jordi, por entender que ele me representa muito bem, né, em tudo aquilo que eu acredito, e tem feito um excelente trabalho. E mudei poucos votos, né? Poucos votos. Então, seguindo
aqui e o Daniel Silveira, meu senador, dessa vez não foi por toda a perseguição e censura que ele vem sofrendo injustamente. Mas o que eu quero conversar com você, que era o Eliel, e esse ano você ainda é o Eliel antes de 2018. E quem era o Eliel antes de 2018? O Eliel era um camarada desacreditado totalmente na política. Totalmente. Eu tirei o meu título de eleitor para votar no Dr. Enéas. Falei, vou trazer ele aqui, um pensamento dele. E Dr. Enéas abriu meus olhos para quem era o Lula. Então, como ele, em 2012, né, foi o camarada que tinha todas as chances de vencer, e eu simplesmente, Dr. Enéas veio para deputado de São Paulo, se não for de memória, eu acho que é exatamente essa cronologia, eu então decidi, e eu já namorava minha esposa Regiane Sam, que era minha namorada na época, desde 5 de novembro de 2001, então eu passei a vir para Jacarepaguá e não votar, justificar o meu voto. E assim eu fiquei desde então, até que surgiu um genérico muito longe. Bolsonaro, me desculpa, meu amigo, mas tu é um genérico muito longe do Enéas, tá? Muito longe, tu não passa nem perto. Tu é humilde pra caramba para reconhecer isso, tu sabe disso. E o doutor Enéas, eu pude perceber algumas fagulhas, sabe, no Bolsonaro. Muito longe, mas, assim, quando tu tenta encaixar, não dá. Bolsonaro tem muitas falhas na fala, na conduta, né, de se portar, mas na integridade, na hombridade, né, no patriotismo, na humildade, na decisão de tentar fazer o que é certo, ele se assemelha muito, né, ao Enéas, os princípios, os valores. E ele é contra o sistema. Ele é contra o sistema, né? Ele é um efeito colateral do próprio sistema que tentou ali na marra, através do ativismo judicial do Sérgio Moro, tirar o Lula, que eu critico isso. Eu só não critico que ele fez a justiça, só que ele não fez a justiça ampla e completa. Ele não fez a justiça para todos, ele não pegou todos os políticos, porque aí só sobraria Bolsonaro mesmo, próprias falas do Joaquim Barbosa, e aí acabaria a velha política pelo judiciário ali de uma vez por todas, e o Moro não fez esse papel. A minha crítica com o Moro é justamente essa. Ele não fez ampla, né? Tirou alguns amigos do PSDB e tal, e isso me revoltou. Mas voltando aqui para o nosso bate-papo, o que aconteceu em 2018 que eu vou te revelar agora? Quando eu fui votar, simplesmente meu título de eleitor estava cancelado. É verdade, meu título de eleitor estava cancelado e eu não pude votar, né, em nenhum desses candidatos que eu fiz campanha. Então, meu voto não fez a diferença para o Bolsonaro ganhar em nenhum desses. Mas a minha entrega e aí os votos que eu virei, conscientizando as pessoas, falando a verdade, mostrando os fatos, isso fez a diferença. Eu consegui mais votos do que o meu. O meu acabou não fazendo tanta diferença assim, porque todos eles, enfim, ganharam. Mas eu ainda tenho esse direito de falar, olha, eu não votei no primeiro governo Bolsonaro. Eu só votei agora no primeiro turno e vou repetir dia 30. Mas em 2018 eu não consegui votar, porque lá em Queimados, o que aconteceu? Teve o recadastramento biométrico e eu perdi o prazo, justamente por morar em Jacarepaguá, eu perdi o prazo de conseguir fazer isso. Quando eu fui me atentar, já tinha passado, e eu muito trabalhando naquela correria toda aqui, e quando eu cheguei para votar, meu título estava suspenso e não consegui votar. Então troquei o meu título para Jacarepaguá, e agora fiz o cadastramento biométrico e agora está tudo certo. Inclusive, em 2020 até trabalhei com mesário e esse ano eles me cortaram por descobrir que eu sou bolsonarista. Né? Claro que é uma brincadeira, tá? É uma brincadeira. Foi a própria Conlurb, que é onde eu trabalho também, que ela pediu a minha suspensão. Né? Ela me tirou do quadro quando soube que eu, mais uma vez, tinha sido convocado. Então foi isso. Em 2018, esse é o segredo.
Eu sou acusado de ser bolsonarista por fazer campanha, mas o meu voto no primeiro ano de governo, os primeiros 4 anos, simplesmente não pôde ser computado para Bolsonaro, apesar do meu empenho, do meu trabalho, da minha voluntariedade gratuita, sabe? Então, eu acho isso muito interessante. Eu ser acusado de ser bolsonarista, mas não ter conseguido votar no Bolsonaro. Eu fui lá na minha sessão, na minha zona, lá no Colégio Prefeito Luiz Guimarães, onde eu estudei, e não consegui votar. Então, voltando agora para responder a pergunta que está aí na tela, se você ainda não descobriu, se você ainda não descobriu, na Bíblia, quem foi o primeiro personagem condenado e a sua acusação foi de fazer fake news? Olha ele aqui, Jesus! Vamos ler em Mateus 26, 59 ao 68, o que os religiosos, sabe, religiosos invejosos, tá? Os religiosos invejosos, porque só ser religioso não é tão ruim, sabe? Porque todos nós começamos na nossa vida, né, sendo esquerdista. O próprio Chico Anísio, né, ele falou, ele começou sendo esquerdista, depois virou comunista, depois socialista, não me lembro a sequência exata, tá? E depois ele virou realista. Por quê? Porque quando nós crescemos, tudo é nos dado. Desde criança, tudo é nos dado, né? Quando bebê, tudo é dado na nossa boquinha, nos ensinam tudo. Depois a gente, que a roupa é a mãe que dá, tudo vem de uma autoridade. Vem de uma única autoridade tudo que a gente tem. Então a gente meio que naturalmente nos tornamos socialista, comunista, esquerdista, e olhando para aquela autoridade do pai e da mãe, da onde vem tudo que a gente precisa. Então, quando vem a ideia socialista, comunista, esquerdista, de que o Estado tem que ser o paizão e que te dá tudo, te dá bolsa isso, bolsa aquilo outro, porque você é um coitadinho, um aleijadinho, um deficientezinho intelectual, você não consegue pensar por si mesmo, você não tem capacidade e tal. O Estado começa a te aleijar emocionalmente, psicologicamente, ideologicamente, e ele começa a ditar tudo que você meio que já está acostumado com isso. Porque você vem desde a infância tendo uma única autoridade determinando tudo sobre a tua vida. E aí, quando você chega na adolescência, que você começa a se rebelar com a autoridade dos teus pais, qual é a próxima autoridade que você substitui? O teu professor, às vezes um guru da internet, ou um político. E, futuramente, se você não consegue se libertar intelectualmente disso, como Paulo diz em Romanos 12, né? Se você não consegue transformar a sua mente, seu entendimento, fazer uma metanoia, você vai continuar dominado pelo sistema mundano. Então, Paulo convoca, antes de querer transformar o mundo, transforme primeiro a tua mente, mude seus hábitos, mude a tua matriz, mindset, como o pessoal, os coaches gostam de falar, não sei nem se é assim que pronuncia. Então, mude a sua forma de pensar e você vai entender que você pode ser o agente da sua própria transformação. Você pode ser a pessoa que vai realmente buscar e alcançar os seus próprios interesses, sem precisar que alguém te dê de mão beijada. Isso eu fui desenvolvendo desde meus 12, 13, 14 anos, quando eu comecei a ser camelô, a me autossustentar. E eu comecei a descobrir logo cedo que eu não precisava ficar dependente de alguém, até porque eu mesmo conseguia comprar minha roupa, pagar minhas contas, ajudar minha mãe em casa, pagando a conta de luz, comprando meus livros para estudar. E eu comecei a me tornar um empresário, comecei a entender o lado do patrão. E eu gosto sempre de olhar, né, os dois lados da mesma moeda. E Jesus, ele teve esses religiosos, a mídia da época. Quem era a mídia da época? Aqueles oficiais ali de Roma que podiam propagar as notícias coladas, né, aquelas placas. Todos eles se juntaram junto com o judiciário. Herodes, Pilatos, né, todos eles ali se juntaram para condenar Jesus pelas suas palavras. E por que eu trouxe justamente a palavra fake news? Porque, como eu disse, na nossa Constituição, o caso de José já é previsto. Calúnia, difamação. E eles estão importando essa palavra inglesa, né, que significa notícia falsa, com o conjunto, assim, no bolso, se você pesquisar na internet o significado,
você vai perceber que é mais ou menos o seguinte, é quando você propaga uma mensagem, uma notícia sabidamente falsa, você sabe que aquela notícia é falsa, só que você sabe que quem lê aquela notícia, como ela tem um fundo de verdade, como a pessoa falou aquilo, como a pessoa estava naquele lugar, então, ou a pessoa é amigo do fulano, você faz aquela notícia, e a mídia oficial nossa, a Globo, é mestre nisso, né? O UOL, a Folha, de fazer essas fake news oficiais e ser perdoada pelo nosso coronel do sistema, né? Que é o seguinte, quando você noticiar, as pessoas vão olhar e vão falar assim, pô, mas fulano falou mesmo. Só que, na verdade, ela foi tirada de contexto, ela foi mudada alguma coisa aqui, outra ali, e que acaba dando um novo sentido ao sentido original do que aquilo foi dito. Deu para perceber o que eles dizem quando eles falam fake news? É isso que está em jogo. E olha o que falaram de Jesus. Pegaram as suas palavras, que Jesus realmente proferiu, mas mudaram o seu sentido. O versículo 59 começa assim, ó, ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus. Então, falso testemunho já tem na nossa Constituição, né? Para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas. Mas, por fim, chegaram duas e disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus não disse realmente isso? Claro que disse. Só que o sentido que ele estava dizendo era do seu próprio corpo, que após 3 dias de morto, ele ressuscitaria. Mas eles pegaram essa palavra e disseram, olha, ele está falando do templo de Jerusalém. Esse templo que levou 40 anos para ser construído, ele diz que em 3 dias, ele é um bruxo, ele é um mágico, e etc, etc, etc e tal. Continuando, e levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí disse-lhe Jesus, tu o disseste. Não foi Jesus que disse, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis brevemente o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam e disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? Observa que nós estamos diante de um fato histórico que aconteceu. O primeiro homem na Bíblia, o primeiro personagem a ser morto. Depois os seus discípulos também, todos eles também foram mortos e sempre com argumentos falsificados, né? Mas Jesus está aqui explícito. Ele deu o exemplo de morrer com as pessoas usando as suas palavras para o condenar e o condenaram à morte. Complicado. Ou seja, os religiosos esquerdistas do nosso tempo, que se dizem cristãos, são condescendentes do mesmo tipo de pensamento e atitude daqueles que crucificaram Jesus. Você consegue perceber isso? Eu não quero acusar, mas você consegue ver. Por quê? Porque quando a mídia bate na gente que claramente manifesta, cristãos que apoiam Bolsonaro, simplesmente, é um crime, um absurdo, não pode. Mas quando é do outro lado, está tudo certo. Eles querem transformar na verdade a verdade em mentira e a mentira em verdade. Observa esse outro texto aqui que Paulo ele nos traz. Romanos capítulo 14, verso 1 ao 12. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não me contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgues o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas
o servo alheio. Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. O que come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julga teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Está vendo? Não podemos nem julgar, nem desprezar. Eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para te levantar, te resgatar e dizer, olha só, olhar nos teus olhos e dizer, você tem um papel importantíssimo. E não importa quem você vai votar. Só que eu quero te mostrar qual é o melhor caminho. Deus, ele diz, e você não subirá, vou até deixar para ele trazer melhor, mas ele também coloca 2 caminhos diante de nós. E eu vou colocar aqui os 2 caminhos e você tome a sua melhor decisão. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Lembra que segunda-feira eu falei sobre a acusação que fizeram a Vonice Milhomes, quando ela disse que nós iremos dar conta a Deus do nosso voto? Então aqui, ó, o Paulo fala, todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você. Mas eu tenho o meu papel de tentar te influenciar o bom caminho. O que é a pregação? É as boas novas, é anunciar a você coisas que você não sabe. E talvez você não saiba porque, assim como eu, desacreditado na política. Mas teve um homem que abriu os meus olhos. E Paulo também, em Romanos 10, 1 a 4, ele diz o seguinte, ó, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, assim como eu oro para a salvação do Brasil. Olha o que Paulo continua dizendo, ó, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Não basta você só ter zelo. Você precisa ter zelo, mas com foco certo, ter zelo no caminho certo, com entendimento certo. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mateus 13, do 1 ao 9, Jesus ele vai nos contar a parábola. E você conhece muito bem a parábola da semeadura, mas observa que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É Jesus. Todos os demais de nós que pregamos de seus discípulos apenas pregamos a mensagem que ele nos mandou, mas ele vai conosco. Então nós somos seus embaixadores. Então ele é o semeador e a semente é a palavra de Deus. Aí ele diz, ó, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, outra parte caiu em pedregais, outra parte caiu entre os espinhos, e outra em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu irmão, não é somente ter uma boa terra. Porque, observa, a semente ela caiu no meio do caminho e aí veio as aves de rapinas, né, os urubus, todas as demais aves, e censurou, tirou a mensagem do ar. Outra caiu em pedregais, ali no meio da confusão, coração duro, no meio da incredulidade, também não germinou. Até tentou crescer, mas veio o sol e destruiu. Outra caiu no meio dos espinhos, no meio do sufoco, né, no meio da tribulação ali, e também não vingou. Só vingou que caiu na boa terra. Mas observa o detalhe aqui. O tipo de solo, ele vai determinar se vai dar fruto ou não vai. Tá? Então, se você tiver um solo bom, você vai dar fruto. Beleza. Mas observe que cada semente produziu quantidade diferente.
Por quê? Porque aqui já não depende mais do tipo de solo, como Paulo diz, está em acordo, depende do teu entendimento da palavra que você recebeu. Se você entender mais profundo, você vai dar mais fruto. Você vai aplicar melhor na sua vida, você vai viver uma vida melhor. Se você tiver menos entendimento, você vai dar fruto também, mas o teu fruto vai ser em menor quantidade, você vai impactar menos pessoas. Sabe? Então você precisa entender que não basta só ser bom o teu solo, o teu coração, mas você precisa ter um entendimento da palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Entende isso? Então, você precisa ter um bom solo, mas você precisa também ter um entendimento. E com censuras vindo do judiciário, com fake news vinda das grandes mídias, né, que é o quarto poder que nós falamos na segunda-feira também, com tantas mentiras, com tantas dificuldades, como é que você vai conseguir ter um melhor entendimento se você também não se coloca à disposição de buscar essas informações? Entende? Eu sei que é complicado. E aqui estão os dois caminhos que eu quero trazer para você. 13, o plano diabólico. E 22, para isso. Ele não é uma acusação muito séria que você está fazendo, não? Dizendo que o 13 é um plano diabólico? Não, isso não é meu, não. O único título meu é o de baixo, 22, o paraíso, tá? Tá bom? E eu trouxe até aqui um meme, né, que rolou nas redes sociais, Apocalipse 13. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E no Apocalipse 22, então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Dia 30, escolho o capítulo certo para meditar. E aí, o fundo, né, eu coloquei entre um militar e um L. Eu penso que o L nem deveria ser uma opção. Vamos lá. Qual é esse plano diabólico? 13. O plano diabólico. Da onde surgiu isso, Eliel? Surgiu desse homem. Um grande projeto nacional. Ele escreveu esse livro, né, detalhando o seu plano de governo e tudo mais. E no capítulo 13, ele traz exatamente esse título, Plano Diabólico. Então não é meu, é do Dr. Enéas. Você que gosta, né, do Enéas e diz, olha, se o Enéas estivesse concorrendo hoje, o meu voto era dele, então. Observa o que o Dr. Enéas disse, e ele bate para todos os lados, tá? Eu vou trazer apenas esse enunciado, a introdução do capítulo 13, e depois eu vou para a conclusão. Por que eu não vou listar os 10 passos? Porque eu quero que você vá e lê. Não estou nem aí. Vá, tira um tempo e leia. E não leia depois do dia 30, não. Leia hoje, leia amanhã, leia no domingo antes de votar. Leia esse capítulo 13, os 10 passos. Eu não vou trazer aqui, me recuso a trazer, para que você mesmo vá. Eu vou botar o link do PDF na descrição do vídeo, para que você clique, você mesmo leia, para não achar que eu estou te influenciando, fazendo fake news, não. Você mesmo vai ler. Eu vou só trazer esse enunciado e a conclusão que ele chega depois de listar os 10 passos. Diz o seguinte, a imprensa brasileira, serva do poder constituído, é submissa ao sistema financeiro internacional, razão porque o povo não tem acesso às intenções verdadeiras que se escondem por trás da farsa embutida nas palavras da moda, privatização, Estado mínimo, globalização da economia, etc. Está em andamento e com velocidade crescente um plano diabólico de destruição de todos os nossos valores, de tudo aquilo que nos foi legado pelos nossos antepassados e que nos faz sermos uma nação. Poucos estão tendo consciência do abismo para onde todos estamos caminhando. Percebo que o povo precisa despertar e, como não dispõe de tempo ou espaço em nenhum dos meios de comunicação, resolvi escrever uma cartilha intitulada O Brasil em Perigo, da qual eu extraí as páginas seguintes nas quais eu apresento os 10 passos, e você vai ler na descrição, no link que eu vou colocar para você, toda a estratégia utilizada pelos donos do mundo para a destruição do Estado Nacional Soberano. O documento traz
para o leitor aquilo que deveria ser dito e escrito através dos veículos de comunicação de massa. A verdade, simplesmente. Que a análise a seguir possa dissipar a cortina de fumaça que se interpõe entre a verdade e aquilo que se repete a todo instante pelos meios de comunicação e que o generoso povo brasileiro possa despertar para o seu grande futuro, são os meus desejos. E aí, partindo para a conclusão, ele diz: com a nação esfacelada, ninguém mais acreditando no trabalho, no governo, na família, na igreja, em coisa alguma, destruída a noção de patriotismo e o autoestima, finalmente, com o povo todo convencido de que o Estado não serve para nada, que está falido, que não deve se meter em coisa alguma, que deve ser o menor possível, está justificado a partir daí o festival de privatizações de entrega do patrimônio nacional. E todo o formidável patrimônio público construído após décadas de sofrimento vai se transferindo para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional, os donos do mundo. E por fim é o fim da pátria, porque não existe pátria sem patrimônio. Todo o dinheiro até hoje arrecadado das privatizações já feitas, e aí ele lista as empresas da época, foi usado para pagar juros e com a privatização da Vale do Rio Doce, o dinheiro que constou oficialmente com o pagamento para aquisição de controle não seria suficiente para pagar sequer 2 meses de juros, somente juros. E não foi diferente com a privação do sistema Telebrás, e é um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Parece, diante de todo o exposto, não haver saída. Mas existe uma saída. Uma única saída. É só o Estado assumir o seu verdadeiro papel, assumir a sua responsabilidade através de um governo forte, nacionalista, interventor, voltado para os interesses de todo o povo brasileiro. É ter coragem para romper definitivamente com o sistema financeiro internacional. E aí, observa que ele traz aqui coisas até mesmo que eu não sou muito fã, né, por meus princípios, mas eu fiz questão de trazer para você porque eu sou a favor do Estado mínimo, sim, mas um Estado consciente, inteligente. Não mínimo de não existir e viver uma anarquia, não é isso. Até porque eu prezo pelos princípios e valores e pelo patriotismo. Tem que ter um Estado forte, mas não um Estado, como ele diz, intervencionista. Eu não concordo com isso. Eu entendo que um Estado, principalmente na economia, tem que ser o mais liberal possível para que a própria economia se arranje, se ajeite e ele venha fazer ali o que lhe cabe, né? Mas observa que as falas do nosso ilustre Dr. Enéas Carneiro, ele traz algumas coisas que no plano de governo do PT, no capítulo 7, 8, 9 e 10, olha o que o PT quer fazer contra alguns patrimônios que ele quer destruir. Primeiro, ele quer destruir o patrimônio da segurança pública, com o projeto de desmilitarizar as polícias, ou seja, tornar a polícia como mera guarda de trânsito. Segundo patrimônio que ele quer destruir é o patrimônio da saúde pública, com a legalização das drogas, mas ele chama de, na verdade, cessar a guerra às drogas. Tá? Essa é a expressão que está escrita lá no seu plano de governo. Também desencarcerar presos em massa, destruindo, então, o patrimônio da sanidade pública. Observe que eu quis trazer sempre com S, né? Segurança, saúde, sanidade e sociedade. E também o 10º, que eu acho, assim, de todos o mais perverso, que é destruir o patrimônio da sociedade pública através da inserção em massa, massiva, como ele diz, massiva, sobre a ideologia de gêneros, mas eles chamam de, na verdade, educação pluralizada, com a pluralidade. E aí deixo essa pergunta para você me responder nos comentários. Essas pautas são boas para o cristão? Mas, Eliel, isso aí é fake news, cara. Da onde tu tirou do plano de governo? Bom, tá aí. Dá um pausa e leia você mesmo. Tá? Leia você mesmo. Eu não vou falar mais nada. Bom, já leu aí bastante?
Então, a situação agora, vamos para o segundo caminho. 22, então, é o paraíso? É isso, Eliel, que você quer dizer? Já que Enéas detalhou que o 13 é o plano diabólico e ele listou todos os passos que a esquerda vem cometendo né, assim, a cartilha a ser seguida realmente. E agora você vem me dizer que então Bolsonaro é a única solução, já que o doutor Enéas faleceu, e de que o 22, o caminho do 22 é o caminho do paraíso. É isso que você está dizendo para nós? Claro que não. Não é isso que eu estou dizendo mesmo. Não é isso. Eu não quero que você me entenda mal. Mas, como Paulo nos falou, nós precisamos ter entendimento. Porque não conhecendo, não se abrindo para conhecer a justiça, tanto de Deus, e por isso que tem muita gente que não segue nenhum tipo de religião, não procura ter um poder superior, porque não consegue entender realmente a justiça de Deus. Ele olha para a sua justiça e se considera uma pessoa ou muito boa para ter uma religião ou para ter um poder superior, ou ele se considera muito inferior para fazer parte, né? Se considera muito abaixo da média, etc. e tal, enquanto na verdade está aberto para todos. Assim como o caminho da prosperidade, o caminho da bênção, o caminho da paz, o caminho da verdadeira justiça. Entende? Mas nós precisamos entender. Entender o quê? Qual é o jogo que está sendo jogado? O que está realmente em jogo? Será que uma parte da população é louca, é doida, é maluca, é varrida, assim, que é fanático por um homem, idólatra e tal? Ou, peraí, Enéas já apontava para tudo isso, para o sistema e tal, e tem um cara que ele tem um Paulo Guedes da economia que está fazendo um excelente trabalho, mas ele tem ali também o próprio Bolsonaro patriota, segurando algumas coisas, né, resistindo também, principalmente na pauta dos costumes, dos valores, já que 85% do povo brasileiro é conservador, é de direita, né, não se manifesta, mas é a verdade. É essa. Quais seriam as armas que o nosso adversário tem utilizado? Já falei aqui das mentiras, das fake news, né, do aparelhamento da mídia, do Estado, do judiciário. Né? E esses adversários, e a igreja? Né? Quem é o adversário da igreja? Nós sabemos que a batalha espiritual não é contra Lula, não é contra Bolsonaro, não é contra nem mesmo os próprios irmãos estão se degladiando, sabe? Famílias separadas. Eu mesmo tenho isso muito vivo dentro da minha casa, né? Pessoas que pensam completamente diferente de mim, mas eu continuo com as minhas convicções que têm dado certo até aqui. Eu não posso trair aquilo que eu acredito, assim como eles não traem aquilo que eles acreditam, mesmo eles sabendo que estão, enfim. E eu te pergunto, de que lado você está? Você é a favor da igreja? É contra a igreja? Ou você lava as suas mãos independente do que acontecer com a igreja? Sabe? É isso que você precisa se perguntar. Já que você se considera cristão, você se considera um religioso, você se considera uma pessoa que ama Jesus Cristo. Bom, nós sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer. Não importa se Lula ganhe, a igreja vai permanecer. Só que Mardoqueu disse, ou Mordecai disse para Esther, bom, se você ficar calada, você foi posta aí, nesse tempo, nesse espaço de tempo, nesse lugar, com esse poder, no nosso caso, como eu disse, é o primeiro ano que está realmente assim tão complicado, assim, que realmente o poder está nas mãos dos indecisos, na minha e na sua mão. Eu era um de vocês antes de 2018. E aí você pode se perguntar, como Esther, tá, o que eu faço? E Mardoqueu falou, olha, bem pode ser que Deus colocou aí para que este tempo você possa se levantar. Mas ele alerta, olha, se você ficar calada, Esther, não tem problema. Toda a sua família vai perecer, vai morrer, a nossa geração, mas Deus vai guardar um remanescente. Vai sobrar alguém que vai continuar a sua obra. A nossa preocupação não é com a igreja, com que ela vai sobreviver ou não. Mas a nossa preocupação é com a nossa sociedade hoje, com as nossas descendências. Daqui a 20, 30 anos, qual vai ser o impacto disso?
positivo ou negativo, dependendo do lado que você esteja. Então é isso que você precisa entender e se convencer, sabe? Você vai fazer com Pilatos, vai lavar suas mãos? Ou você é a favor ou você é contra a igreja, contra o Brasil, contra a sociedade, com aquilo que pode ou não acontecer. E aqui, então eu vou trazer agora, como prometido, o vídeo do nosso pastor, e agora completo, nosso pastor Luciano Subirá, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Gente, fomos para o segundo turno nas eleições presidenciáveis e aqui estou eu novamente para falar do assunto. Antes de mais nada, gostaria de desmistificar algumas coisas que alguns crentes, eu acredito que eles se confundem ao longo do caminho, lembrando que eu estou falando para o público cristão e normalmente para aqueles que estão aguardando a minha opinião. Não estou aqui para forçar você a fazer nenhuma escolha. Nós vivemos numa democracia, você tem direito de fazer a sua escolha, você faz o seu voto. Agora, o seu direito de escolha não muda o meu direito e o direito de outros de persuasão, através da argumentação. E é só a gente olhar a coerência bíblica. Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha, mas ele tenta nos influenciar positivamente, né? Em Deuteronômio, no capítulo 30, a partir do verso 15, Deus diz, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele diz, escolhe vida. O que ele está dizendo? Eu te dou o direito de escolha, mas eu não posso me omitir deixando de apontar para você qual é o melhor caminho. Então, obviamente, eu quero, como líder cristão, né, com a minha consciência diante de Deus, saber que eu tenho feito o possível para orientar as pessoas de acordo com aquele quadro que eu consigo enxergar. Então vamos lá. Primeira coisa, alguns irmãos ficam espiritualizando. A gente não tem que falar de política, só tem que orar. Eu digo, não, a gente tem que fazer tanto um quanto o outro. Enquanto cidadãos do céu, nós temos que orar. Orar pelos que já foram eleitos, né, estão numa posição de governo, orar por aqueles que serão. Precisamos orar para que Deus cumpra o seu propósito e a sua vontade, e que temos que orar é indiscutível. Agora, nós não somos apenas cidadãos do reino dos céus, nós somos cidadãos da terra. Enquanto cidadãos da terra, nós precisamos exercer a nossa cidadania aqui. E nós não precisamos achar que o ser cidadão do reino de Deus nos leva a anular a nossa cidadania terrena. Por exemplo, quando Paulo foi preso em Filipos, de maneira injusta, sem respeitarem os direitos dele de cidadão romano, ele passa por um julgamento sumário que também foi injusto. No dia seguinte, as pessoas simplesmente mandaram o recado, pode sair da prisão, pode ir embora. Paulo diz o quê? Vocês me desrespeitaram meu direito de cidadão romano, me prenderam sem julgamento e agora acham que vão só dizer para mim, vaza, vai embora? E diz, não, vão vir aqui se retratar. Aí a pergunta é, nós vamos olhar para esse gigante da fé chamado Paulo e dizer que Paulo estava de mimimi, que Paulo, na verdade, queria ficar criando caso. Muita gente só teria dito, eu vou embora da cadeia, eu vou vazar daqui, eu vou resolver o meu problema. E disse, não, eu tenho direitos que foram desrespeitados, eu quero que eles sejam reparados. Naquela hora não se tratava nem só de uma questão de indenização moral, algo do gênero. Ele está dizendo, eu quero ser tratado de acordo com os meus direitos de cidadão. E quando nós pensamos nessa perspectiva, é lógico que à noite Paulo estava orando, estava adorando a Deus, viu intervenção, mas o que ele fez enquanto cidadão do reino não muda o posicionamento dele enquanto cidadão da terra. Dá para entender a diferença? Então, algo que nós precisamos entender, embora oramos, é procurar gerar consciências nas pessoas. Outro dia alguém falou, eu não consigo imaginar os apóstolos falando sobre voto. Claro que não tinha voto naquela época, né? O regime de governo era completamente diferente. Agora, hoje, quando a população tem o direito de escolher, a minha pergunta é por que escolhemos errado? Agora, escolher certo ou errado não diz respeito a uma pessoa, se a gente gosta do estilo dela, se a gente não gosta. Nós precisamos entender qual ideologia que ela carrega. E nós estamos hoje diante de dois candidatos. Já falei isso no primeiro turno, quando tínhamos outras opções, agora não temos mais. Estamos diante de dois candidatos. Nós temos uma candidatura de esquerda, que já esteve no poder, que saqueou a nossa nação como nunca antes. Nós tivemos, né, a maior roubalheira da história do Brasil praticada, né, por esse grupo. Então, por mais que tenham
e já falei isso no vídeo anterior, descondenado Lula por supostas irregularidades técnicas, ele não foi inocentado, o que dizer do PT e do resto da quadrilha, de toda aquela turma que foi presa? Agora, de uma hora para outra, nós vamos olhar e dizer esses caras são corretos, esses caras são justos? Eu não estou aqui para botar a mão no fogo, né, pelo caráter de Bolsonaro ou seus filhos, que mal conheço, mas a verdade é que a gente fica colocando num patamar muito elevado suposições, acusações que nunca foram comprovadas, que muitas são claramente distorcidas, como a reportagem da Folha de São Paulo, falando de milhões de imóveis adquiridos em dinheiro por um suposto clã, e quando você olha, estão juntando todo mundo, todas as possíveis extensões de desdobramento da família, e quando você vai acessar os documentos da própria reportagem, não tem nada que foi comprado em dinheiro vivo, o que está lá é moeda corrente. Agora, a gente simplesmente pega isso, põe num patamar e joga tudo o que foi comprovado simplesmente no lixo. Então, a minha preocupação é porque as pessoas estão olhando para Bolsonaro dizendo eu não gosto dele. Eu digo para alguns, e você acha que eu sou empolgadíssimo com o estilo, a maneira dele de falar e de lidar? Não, mas já falei isso antes e repito, o homem fala bobagem, fala, mas Dilma fazia o quê? E, de repente, nós queremos esse mesmo povo de volta só porque nós não gostamos do jeito dele de falar? Gente, eu não acho que nós temos que votar em Bolsonaro, que é candidato dos evangélicos, né? Eu já tive o privilégio de falar isso pessoalmente para ele. Eu disse para ele, nós nunca quisemos, e eu falo por uma boa representatividade evangélica, nós nunca quisemos alguém no STF que fosse terrivelmente evangélico. Nós queríamos gente terrivelmente de direita, que defenda valores no meio de um grupo que a grande maioria foi colocada lá com uma outra visão. Então, não estamos tentando uma candidatura que nos privilegie. Numa democracia, todos têm direitos iguais, inclusive as outras religiões e os seus direitos de crença. Mas quando nós falamos de defender determinadas pautas, são justamente para manter os direitos iguais e não a balança desequilibrada. Você não vai ver nenhum lobby no meio dos candidatos evangélicos tentando impedir, por exemplo, o direito de pessoas do mesmo sexo terem alguma união estável. Nós nunca tentamos legislar contra eles. Agora, o que nós não aceitamos é quando eles tentam destruir tudo o que nós construímos para ter o direito deles. Então, é nesse ponto que nós falamos, ei, nós não vamos viver a ditadura das minorias. Não significa que queremos tirar o direito deles, significa que estamos dizendo que o direito deles não tira o nosso. Agora, porque alguém não quer ter pai e mãe, nós que celebramos a família tradicional, não podemos mais ter dia dos pais nem dia das mães, porque eles querem linguagem neutra, nós não podemos ter as definições que temos. Então, se eles querem um banheiro comum, cria um terceiro. Não temos nenhum problema que uma pessoa que quer viver de acordo com aquilo que pensa, que o faça, mas desde que isso não nos desconstrua. Então, essa é uma hora da gente ser sensato. O que é que a esquerda defende, gente? Um apoio ao aborto. Agora, nós cristãos vamos dizer, não, porque não gosto de Bolsonaro, vou votar em Lula, que está contra a vida. Eu não estou aqui dizendo que candidato é o cara, que Bolsonaro é o candidato da família, que veio restaurar a família. Particularmente, olho para um cara que já teve vários casamentos e que não representa o nosso ideal de família. Agora, ele não está tentando destruí-la. Ele, de alguma forma, está tentando preservar um pouco do que nós temos. E é nessa hora que nós temos que fazer a distinção. Quando nós pensamos na economia, mesmo em tempo de pandemia, não dá para negar os resultados, gente. O desemprego diminuindo, o PIB aumentando, uma proposta, a máquina com dinheiro, para nós devolver agora essa máquina chamada Estado, que foi pega quebrada, devolver com dinheiro na mão daquela turma que vai saquear de novo, porque não gosto de fulano. Gente, é hora da gente parar e fazer as contas. Agora eu vejo outros relativizando, dizendo, a igreja não se mete nisso, a igreja não, quem vota não é a igreja, quem vota somos nós, somos indivíduos. Assim como a igreja não faz uma consulta médica, quem faz sou eu enquanto indivíduo. Agora, não é porque eu sou cristão que eu vou deixar de viver todos os outros aspectos naturais, inclusive o da democracia, que envolve eleição. Se nós temos a possibilidade, não só o direito, mas a possibilidade de escolher direito, por que é que a gente faria isso de forma errada? Então, nessa hora, eu quero fazer um apelo não só ao seu coração, nós temos milhões de eleitores que não votaram. Nós temos milhões de votos brancos e nulos. E eu quero me dirigir principalmente não a quem já fez sua escolha. Infelizmente, eu diria infelizmente, muitos cristãos estão defendendo a esquerda. E eu, particularmente, tenho dificuldade de entender isso. Recentemente, irmão André, da Missão Portas Abertas, faleceu. A gente
procurando honrar, homenagear o cara, e uma nova geração dizendo, quem é ele? Não tem noção do que foi a igreja batalhar contra o comunismo, contra o socialismo no mundo, contra toda a perseguição produzida à igreja. E agora, a nova geração simplesmente diz, nós queremos isso, aquilo que nos custou tão caro como igreja, que custou tanta perseguição ao evangelho. Aí eu vejo gente relativizando, não, uma nação predominantemente cristã não vira comunista da noite para o dia, isso é um processo de décadas, realmente é um processo de décadas. Agora, quantas décadas já passaram com eles tentando reprogramar a gente? E nós simplesmente vamos oferecer às próximas dizendo, continue o processo de vocês, e a gente fica aqui sentado, quieto, de forma passiva, aceitando isso? Gente, não dá. Não dá. Não dá para ter uma consciência cristã e apoiar aborto, não dá para ter uma consciência cristã e simplesmente apoiar esses valores e essas bandeiras que estão sendo levantadas. Agora, isso significa que a gente vai concordar com tudo que Bolsonaro diz? Não. Eu, particularmente, não sou alguém que vai aderir ao uso de arma. Não quero ter arma em casa. Então, acredito que eu tenho o direito de não ter. Mas também não posso, mesmo com todo o conhecimento bíblico, dizer que uma pessoa não pode ter o direito de defender a casa e a família dela. Agora, simplesmente porque esse ponto, esse aspecto da pauta não é o mais atraente, eu vou simplesmente pegar todo o pacote ruim. Alguém esses dias falou, tem um monte de coisa no Bolsonaro que eu não gosto. Eu falei, também, só que quando eu falo do Lula, não tem nada nele que eu goste ou que eu concorde. Então, nesse momento, eu não tenho o candidato perfeito, o ideal. E também eu não estou escolhendo alguém para ser pastor da minha congregação, da minha vida. Nós estamos tentando pegar, como diz aquela linguagem, o que temos para hoje e tentar achar o menos pior. Essa linguagem dentro da democracia do menos pior não é de hoje, já remonta à época da Grécia, da Roma Antiga. Quando temos opções limitadas, a gente tem que fazer a melhor escolha dentro das possibilidades. E, gente, não dá para simplesmente engolir uma conversa de descriminalização das drogas. Agora, de repente, nós estamos simplesmente tentando relativizar valores que pregamos e proclamamos há tanto tempo em nome de uma suposta conduta emocional de dó de alguém que pode estar sendo julgado pelo sistema enquanto estamos favorecendo o tráfico e toda a desgraça que as drogas têm produzido, e nós vamos simplesmente dizer, não, nós queremos isso porque não gostamos do jeito que o Bolsonaro fala. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Alguém diz, eu não acho que se Lula for eleito, ainda mais agora com tantos candidatos, disseram que em torno de 60% são de direita, ele não vai ter governabilidade, ele não vai fazer nada. Eu tenho dito para alguns, e você quer pagar para ver? A questão não é nem o quanto ele vai fazer em termos das leis da nação. Ele coloca as próximas 2 indicações do STF do jeito que quiser, se entrar lá dentro. Ele vai distribuir e negociar os cargos e as influências de novo, né, como já fizeram antes em vários. Não estamos falando de um mandato, em vários mandatos. Estamos falando de pelo menos 3 mandatos e meio. Isso foi comprovado. E nós vamos simplesmente entregar a nação de mão beijada, de novo na mão dessa turma. Gente, alguém me perguntou outro dia, se Lula for eleito, você vai orar por ele? Claro, a Bíblia manda orar pelas autoridades. Se for, eu vou ter que orar por ele. Nesse momento, estou orando para que ele não seja eleito. Nesse momento, estou orando para que o quadro não aconteça dessa forma. E eu quero fazer um apelo a você que está em cima do muro, a você que está indeciso. Eu estou tentando te dar alguns subsídios, mas procure pensar e refletir na pauta, em tudo aquilo que é defendido. Quando pensamos economicamente, nós não podemos ter um Estado inchado que tenta carregar todo mundo, é uma questão de tempo. Nós vamos viver o que toda a América Latina está vivendo, países que já tiveram riqueza, estrutura e estão se arrebentando. Nós precisamos pensar numa proposta econômica diferenciada. E apesar de, repito, não ter tudo o que eu mais queria no governo Bolsonaro, pelo menos ele é o que está mais próximo possível daquilo que a gente gostaria e é o que está mais longe possível de tudo aquilo que nós não queremos. Então, sim, voto no Bolsonaro não porque sou bolsonarista, mas quero te dizer uma coisa, sou de forma assumida, admitida, sou anti-PT, sou anti-Lula, sou anti-esquerda, sou contra tudo aquilo que eles representam e defendem. Então não podemos simplesmente nessa hora ser emocionais e confundir as coisas. O segundo turno está chegando. Eu quero te encorajar a tomar a decisão correta. E é lógico, você tem o direito de fazer a sua escolha. Eu só quero cumprir o meu papel enquanto cidadão, dizendo, eu também tenho o direito de tentar te persuadir e te dar elementos que te ajudem a pensar para que você não seja só embalado, deixando que a mídia decida o que é que você vai pensar sobre quem. Quais são os interesses dele? Por que que essa mídia, que é tão forte, não só no Brasil, mas no mundo, é tão controlada pela esquerda? Nós precisamos parar e pensar em tudo isso.
É hora de fazer uma escolha, é hora de simplesmente nos posicionarmos para que não chegue o momento de depois a gente amargar com arrependimento, como Venezuela, como Nicarágua, como Argentina, como Colômbia, como muita gente já está fazendo. Então, pense e ore a respeito disso. No último vídeo, falei a respeito de como tenho orado e jejuado pela nação, no sentido de dizer um compromisso de lutar, não só enquanto cidadão terreno, mas enquanto cidadão do reino de Deus, no sentido de dizer que não estamos brincando com as coisas. Não estou aqui para te dizer que Deus mandou você votar em alguém, como alguns distorcem deliberadamente o que a gente fala. Eu acho incrível que alguns desses se orgulham de ser estudiosos, de ter um perfil de bons interpretadores, não conseguem prestar atenção no que a gente diz, porque são emocionais naquilo que ouve. Não estou te dizendo que Deus mandou fazer. Estou te dizendo que eu, enquanto cidadão, quero te influenciar por conta dessa perspectiva, por conta daquilo que enxergo. Não quero deixar o vídeo longo, mas quero te encorajar. Desça do muro, espero que desça para o lado certo, influencie o maior número possível de pessoas. Nós estamos no meio de uma guerra. Vamos continuar orando, vamos continuar jejuando, mas o que fazemos enquanto cidadãos do reino de Deus não muda o que devemos fazer enquanto cidadãos da terra. E o que fazemos enquanto cidadãos da terra também não muda o que devemos fazer enquanto cidadãos do reino. Procure abrir a sua mente, a sua consciência, vá olhar os planos de governo, vá examinar o que é que está por trás das declarações que ficam sendo mascaradas. Porque uma hora Lula bate na família tradicional, fala do direito das mulheres de abortar, depois diz, não, não é isso. Aí ele começa a dizer, não, eu sou cristão. Então, vai olhar as propostas, tenta avaliar isso de forma fria, não emocional, racional. E, pelo amor de Deus, olhe para que Deus te dirige. Eu não sei porque alguns ficam tão aborrecidos quando a gente pede para orar, para Deus dirigir. Você não acredita em Deus? Você não acredita em oração? Ou você tem medo de Deus te dirigir na direção que você não queria? Então, pelo menos ore, diga, Deus, abra minha mente, me ilumine, me dê sabedoria, não espere os últimos minutos quando você estiver indo para a urna para fazer isso. Comece a considerar isso com calma, comece a ponderar isso com tempo e faça a melhor escolha. Nesse momento, não há cenário onde eu consiga enxergar Lula como a melhor escolha. Que Deus nos ajude, que Ele guie a nossa nação. Não creio que se a esquerda volta ao poder, que a igreja vai ser parada. A igreja não foi parada em 2000 anos e não será. A pergunta é, nós queremos os nossos filhos e os nossos netos vivendo essa enxurrada de ideologias de uma maneira cada vez mais intensa do que está, nos cerceando em todos os nossos direitos e crenças, simplesmente porque a igreja não vai acabar. Não é porque a igreja não vai acabar que a gente precisa aceitar o resto nesse pacote. Então, sim, vamos crer para o melhor de Deus, vamos fazer o melhor possível nessas eleições e, nesse momento, como o menos pior, como o que temos para hoje, não falando como um bolsonarista, não tenho esse rótulo e não pretendo ter. Eu quero dizer, meu voto segue em Bolsonaro 22 e vou tentar influenciar o maior número possível de pessoas. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Se o que eu falo faz sentido, eu espero que te ajude. Se não, respeite pelo menos o meu direito. O meu direito de expressar minha opinião como você tem a sua. Não ataque minha pessoa, nem o meu caráter, porque você não conhece, embora não me importo muito se você fizer isso, mas eu quero lembrar que esse jogo não é nem um pouco bíblico e não é saudável para você. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Então está aí a fala do nosso querido pastor Luciano Subirá, e tudo que ele falou aqui, eu já vinha meio pontuando nas minhas falas iniciais, inclusive está de acordo também com a fala do doutor Enéas. E para você que é do Rio de Janeiro, onde eu resido, que está longe das fronteiras com os países que estão dominados agora pela esquerda, principalmente a Venezuela, vamos olhar o exemplo lá de Roraima. Olha como é que Roraima, eles tomaram uma decisão bem bacana. Eles simplesmente eliminaram o PT do mapa. Virou lá um paraíso. Por quê? Porque eles têm visto que as ideias da esquerda, o que tem causado na Venezuela, e a fuga dos venezuelanos para o Brasil. Quando você olha para essa outra foto do lado, olha as pessoas que acusam Bolsonaro. Renan Calheiros, Mensalão, Petrolão, e vários outros. Denunciamos aqui no meio da história, nos vídeos anteriores, quando eu tinha aqui o Laerte também participando comigo, Dilma, Fernando Henrique, Lula, o Rodrigo Maia, que foi extirpado também da vida
pública, o João Dória, com calcinha apertada, tudo que ele causou de estrago para São Paulo. Quando você olha esses perfis inimigos do Bolsonaro, você vê que esses mesmos personagens são inimigos do Brasil, pelas suas condutas. Então, se você olha pessoas que são inimigas do Brasil, pelas suas condutas, pelas suas ações, pelos seus votos, pelos seus comportamentos, pelo seu jeito corrupto de fazer política, poxa, e você vê que o Bolsonaro é inimigo desses caras, esses caras são inimigos do Bolsonaro, e esses caras são também inimigos do Brasil, então Bolsonaro é o único que está defendendo o Brasil, é óbvio. Entende? É uma questão óbvia. Os camaradas simplesmente eliminaram, não votaram em mais ninguém lá em Roraima. Por quê? Por que será? Porque tem lógica em tudo que está nesse jogo político. Vamos ver aqui também esse recorte que eu peguei na rede social, os ex-ministros de Bolsonaro, as lideranças que Bolsonaro construiu. Damares Alves, Osmater, Sérgio Moro. Ah, mas Sérgio Moro, ele se construiu pela justiça. Mas depois ele se quebrou todo, que não ia conseguir nada. Teve que voltar a acenar para o Bolsonaro para poder conseguir ser eleito. Marcos Pontes, Rogério Marinho, Tereza Cristina, todos eleitos. Ó. Todos ex-ministros, General Pazuello, Ricardo Salles, Marcos Alves Antônio e o Onyx e o Tarcísio estão aí em disputa fortemente, com grande chance, mesmo a Globo já fazendo até um cenáriozinho aí no seu jornal, né? Tem um vídeo rolando deles aí, mas eu não vou trazer aqui não. Já fazendo um cenário onde o Bolsonaro perde em todos os cenários, né? Em todas as capitais e tudo mais, perde no caso o Tarcísio perde São Paulo, o Bolsonaro perde para o Lula e tal. E os ex-ministros do Lula? Nós tivemos Antônio Palocci preso, José Dirceu preso, ainda responde, está em liberdade, mas ainda responde. Temos José Genuíno, Antônio Vacari Neto, né, Nestor Severo, Delúbio Soares, Renato Duque, Jorge Zelada, Paulo Roberto Costa, por aí vai. E o próprio Lula, que foi preso, né, e simplesmente seu processo foi anulado. Ele não foi inocentado, seu processo foi anulado. Tudo que ele cometeu, ele realmente cometeu, a gente só não pode dizer isso, porque o Alexandre de Moraes, né, ele simplesmente censura, mas essa é a verdade. E aí quando você olha, tem o menino Ney, todos os patriotas, as pessoas que não querem ver o Brasil voltar a sangrar nos seus cofres públicos, pessoas que querem o melhor para o Brasil, é difícil, sabe? Eu não consigo, assim como o pastor Luciano Subirá trouxe agora, é difícil conseguir entender, principalmente os evangélicos, cristãos, que não conseguem enxergar. Ah, mas por que Bolsonaro? Por que Bolsonaro? Meu Deus do céu, a gente está falando do Brasil, a gente está falando de projetos. São dois projetos. Dois projetos. E, encerrando já, indo para os últimos 3 slides, eu trouxe esses pensadores. Ó. A liberdade não se perde uma vez, mas em fatias, como se corta um salame. Friedrich Hayek. E também, se quiser saber quem controla você, é só observar quem você não pode criticar. E aí a gente olha para o lado e quem é que está nos controlando? O senhor ditador, senhor Alexandre de Moraes. Ou seja, o TSE comete provavelmente ali algumas falhas, aí o TSE conclui que o TSE é inocente. É claro que é um meme, uma brincadeira, não tem nada comprovado ainda, mas observa como que, e nem adianta tirar minhas falas de contexto, que eu não tenho medo de nada não, tá? Fica tranquilo aí, seus fake news. Mas observa que eles vêm com esse inquérito do fim do mundo, segundo Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do STF, com esse inquérito do fim do mundo, vendo em fatias. Pega um, atropela a Constituição e prende um deputado, pega um velhinho e vai lá e prende, e desmonetiza os canais de direita, e faz isso, e faz aquilo, e ele vem, sabe, em fatias. E qual será o próximo? Os evangélicos, tá? Aí vem fatias. E você não pode criticá-lo, todos os outros podem ser criticados, menos ele, menos a nossa justiça. E aí a gente chega nesse cenário onde estamos vivendo a ditadura do judiciário. E aonde você recorre? Se o judiciário seria o nosso último refúgio,
o nosso último amparo para a gente poder ser reparado a nossa injustiça. Mas quando é Ele que está causando as injustiças, a quem recorrer? Só a Deus. Por isso que a igreja está orando, por isso que a igreja está jejuando, por isso que a igreja está batalhando essa guerra espiritual contra o sistema. Aí tem, né, como eu estava falando agora, essa possível Radiogate, o Radiolão, como está conhecido, né, e o depoimento do senhor Alexandre Gomes Machado, que foi que era o responsável ali pelo mecanismo, né, do pool do TSE para disponibilizar para as rádios baixarem e utilizarem as propagandas nas suas rádios. Ele deu depoimento, você dá um pausa no vídeo e leia aí com calma, tá? E tá no meu Telegram também, depois eu vou disponibilizar para quem quiser, quem ainda não tem acesso, tá bom? E nós simplesmente voltamos à pergunta, né? Ou à afirmação, entre o militar, entre o M e o L, eu penso que o L nem deveria ser uma opção. E aí eu gostaria de deixar, sabe, essa mensagem para vocês e que você possa refletir, que você possa pensar, que você possa compartilhar, que você possa se identificar comigo, que eu também, antes de 2018, antes de surgir a opção Bolsonaro, eu também não tinha ninguém que me representava, não tinha uma figura que eu olhasse e falasse, poxa, esse aqui se assemelha um pouco com o Dr. Enéas, esse aqui me faz lembrar em alguns pontos aqui o Enéas, esse é um camarada que vai investir na educação, na melhoria técnica, vai industrializar, vamos realmente se tornar um país de ponta, um país de primeiro mundo, vamos ter, ainda que eu não desfrute disso hoje, mas eu estou investindo e trabalhando para que os meus sobrinhos, já que eu ainda não tenho filhos, né, gerados por mim mesmo, no meu ventre, mas eu tenho sobrinhos e que eles possam ter um país muito melhor, que eu possa deixar para eles um país muito melhor do que eu peguei, do que eu vivi, sabe? E eu não canso de trabalhar e de falar, mesmo que eu nem seja ouvido por ninguém, mas vai ficar aí na nuvem, na internet, nos meios, nos dispositivos, e um dia, na Lua, na nuvem, alguém em Marte talvez alcance esse vídeo e venha descobrir o que eu penso. Assim como o Dr. Enéas morreu, a Globo conseguiu fazer a gente acreditar, eu não, mas muitas pessoas acreditar que ele era louco, que ele era maluco, né? E nunca conseguiu vencer o sistema, mas ele deixou a semente plantada em nossos corações. E quando nós olhamos a Bolsonaro, nós identificamos uma fagulha de esperança, uma fagulha de semelhança, e olhamos e falamos, poxa, não é o Enéas, está longe, mas está aí. E a partir do Bolsonaro, nós surgiu outros personagens, como o Zema, em Minas, que para mim é um grande nome, que surge para a substituição do Bolsonaro, o próprio Tarcísio, que nunca seria nem ministro se não fosse um Bolsonaro buscar uma pessoa técnica para colocar, e olha a qualidade do camarada. Um Paulo Guedes, melhor economista do mundo, nunca teve voz ativa no Brasil em nada. Por quê? Porque ele não compactua com esse sistema nefasto da corrupção. Tereza Cristina e tantos outros que eu listei aqui para você, né, que podem se tornar, a própria Michele Bolsonaro, né, que está aí demonstrando uma desenvoltura, eu trouxe na outra sexta-feira aqui no nosso canal No Meio da História, uma desenvoltura muito boa, muito bacana, né, uma liderança, uma fala muito, muito tranquila, enfim, a partir da semente plantada pelo Enéas, surgiu um camarada com capacidade de dar um estanque no processo que o sistema vinha evoluindo de destruição do Brasil a galopes, e agora surge outras pessoas, próprios eleitores de direita não têm mais medo de declarar o seu voto, os cristãos não perderam medo de declarar o seu voto. Então, toda essa revolução que tem acontecido no Brasil, chegando ao ponto, repito mais uma vez, de onde nós realmente, pela primeira vez, nos tornamos assim, eu quero pegar até uma outra palavra, mas vai essa aqui mesmo, os agentes da transformação do novo Brasil. Nós nunca tivemos, como outros países
guerra civil no país para poder mudar de sistema. Nós nunca tivemos. Todas as guerras civis que nós tivemos sempre foi suprimida pelo poder do Estado, pela coroa, pelo Império. Então nós nunca tivemos, apesar de ter tido movimentos separatistas, movimentos entre tantos, mas sempre foram reprimidos pela força do Estado. Nunca conseguiram implantar sua visão. E quando a gente vai olhar no cerne também da sua visão, não tinha uma visão muito diferente daquilo que já era proposto, porque queriam apenas era sempre uma questão financeira que se envolvia, nunca era uma questão de identidade. Talvez a maior identidade foi os farroupilhas, né? Mas as demais sempre tivemos ali, quando vai olhar, não mudaria muita coisa, não, era 6 por meia dúzia. Então, nós estamos tendo uma oportunidade, estamos diante da possibilidade de fazer essa transformação pacífica, como muitas outras aconteceram, mas decisiva, precisa, cirúrgica e, assim, realmente transformadora. Então, eu espero ter contribuído para que você possa identificar que, assim como eu, antes de observar esse cara, eu também não votava, você possa decidir aí votar e votar certo. Votar naquele que defende os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que a gente acredita. Não é a melhor opção, mas é a única que nós temos. Como disse o pastor Luciano, eu também uso muito essa expressão, é o que temos para hoje. Depois, no próximo, a gente pensa, em 2026, a gente pensa em outras possibilidades melhores, mas hoje é o que nós temos. Eu gostaria de deixar aquele forte abraço, estalar os ossos para todos vocês, e segunda-feira nós temos a nossa live, dia 31, Reforma Protestante. Vou estar com um amigo, pastor Luiz Cláudio, onde vamos estar debatendo aqui os assuntos. Será que precisamos, no meio evangélico, ter uma nova reforma? Os evangélicos, como que eles saem dessa eleição? Saem fragilizados, saem fortalecidos, saem... Como que a gente pode analisar, né, esse papel que os evangélicos, não a igreja, mas os evangélicos tiveram nessa eleição? E é sobre esses detalhes, essas perguntas, essas dúvidas, questionamentos que nós estaremos conversando nessa segunda-feira. Deus te abençoe e dia 30, vote certo. Espero que você vote no paraíso.